encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Vestimentas de glória, para encontrar contigo,
Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui mais nesse momento e uma música maravilhosa falando sobre o ambiente de glória, que essa noite seja esse ambiente de glória em nossas vidas, nos nossos lares, onde quer que estejamos, você possa estar vivendo esse ambiente de glória. Eu queria, antes de qualquer coisa, levantar um clamor pela família de Emanuele. O pai dela está internado. E nós vamos pedir ao Senhor que ponha anjos naquele quarto. Ele está entubado nesse momento. E pedindo também a Deus que dê sabedoria e graça a toda a família, a esposa, né? E assim, que Deus traga um ambiente de glória sobre a família de Emanuele agora, né? Sobre a casa de Emanuele, sobre a casa de Pablo, de Ellen, né? Da sua mãe, e de uma forma grandiosa. Nós vamos orar agora. Eu queria que vocês se unissem a nós em oração, levantando esse clamor pelo irmão Nelito, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos levantamos em oração agora, Pai, em prol da vida do irmão Nelito. Ó Deus, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus, ó Pai, que cura, que sara. Tu és o nosso Jeová Rafá. Agora, na autoridade do nome de Jesus, nos levantamos em oração, repreendendo todo espírito de morte sobre a vida de Nelito, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus que pode agir sobre aquele quarto onde ele está entubado, Senhor. Agora, Tu pode mandar anjos para trazer a cura à vida daquele homem, Pai. Nós cremos nisso. Por isso a Tua igreja está aqui em oração, Senhor, enquanto ele está ali entubado, enquanto ele está preso, Senhor, sem saber o que fazer. Mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que traz, Senhor, a cura agora na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos repreender todo espírito de morte, toda ação maligna que age, Senhor, agora nesse momento tentando ceifar a vida do Nelito, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos o Teu nome, pedimos, ó Pai, a atuação do Senhor, dos Teus anjos, do Teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, que o Senhor esteja agindo sobre a vida de Nelito agora, restaurando os órgãos internos, os rins, restaurando, Senhor, o coração, Pai, as veias coronárias, Pai, que o Senhor esteja agindo onde quer que tenha enfermidade naquele corpo, na autoridade do nome de Jesus, que haja cura. E nós profetizamos essa cura sobre a vida de Nelito. Queremos agradecer pela vida de Luciano, Senhor, porque o Senhor restaurou, o Senhor trouxe de volta Luciano, Senhor, que o Senhor possa estar fortificando a vida do Teu filho. Queremos Te agradecer pela vida de minha mãe também, que o Senhor está restaurando a cada dia, a vida de Marcelo, Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem operado na vida do Teu povo, de tantos outros que estão enfermos, o Senhor tem agido. Pai, sê conosco nesta hora, pedimos a Tua bênção na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Repreende todo espírito de morte, toda ação maligna contra o Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor passe agora em revista o Teu povo, esteja tocando os corações e as mentes. Repreende, Senhor, agora é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, podermos estar orando nesse momento, clamando ao Senhor. Vamos continuar orando pela vida do Nelito, né? E pedindo ao Senhor que esteja agindo nesses dias, trazendo ele de volta, que toda complicação cardíaca, renal, tudo aquilo que ele tem na vida, que está enfermo, possa estar sendo curado agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Meu irmão, nós vamos hoje falar sobre esperança para além da cultura, né? Falamos um pouco disso, sobre batalha espiritual, conversamos um pouco sobre essa situação e queremos nesse momento falar um pouco sobre essa esperança que vai para além da cultura. Como impactar os não cristãos? Você já parou para pensar? Sua vida impacta o não cristão, né? O que você faz está trazendo impacto para a vida do não cristão? Como é que eu devo impactar no não cristão? Mas vamos lá, vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. Amém? 1 Pedro 4, de 1 a 6. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado,
para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade das bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Amém? Esse texto vai ser o nosso texto base de hoje. Eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar ele, 1 Pedro 4. Vamos lá. A cultura terrena é não bíblica até o âmago, a gente já falou sobre isso, né? Que tudo que o homem, o sistema tem produzido, não tem nada a ver com Bíblia, é algo que tem na sua essência tudo que é contra a palavra de Deus. Mas nós devemos esquecer, né? Não devemos esquecer que Deus nos deixou aqui de propósito. Né? A Bíblia diz que nós somos o quê? Peregrinos, forasteiros, mas Deus nos deixou como forasteiros de propósitos. Né? Estamos aqui para demonstrar o que é ser cidadão de outro país, o que é ser um cidadão do céu. Eu e você que um dia aceitou a Cristo, nós somos e nos tornamos cidadãos dos céus. O que é essa cidadania de outra terra, para que possamos criar nas pessoas o desejo de imigrar. Então, ainda nesse slide, eu queria que você entendesse muito bem. Enquanto a cultura que o homem tem produzido no seu sistema e tudo aquilo que tem sido feito pelo homem está distante da palavra de Deus, ao mesmo tempo, irmãos, Deus, de uma forma maravilhosa, Ele nos coloca como um peregrino nessa terra, como alguém que está de passagem, para demonstrar o que é ser cidadão do outro lado, né, do outro país, o que é a cidadania da outra terra. Né? Nós precisamos, e dessa forma a gente vai criar nas pessoas o desejo de migrar para a pátria celestial. Essa é a ideia. Essa ideia que está sendo liberada agora sobre você, você vai começar a ter um entendimento. Vivemos em uma época difícil, vivemos em um tempo difícil, em um sistema totalmente corrompido, mas você vai entender o propósito. E outra, nós não somos deste mundo, nós não fazemos parte desse sistema. Você precisa ter isso muito claro, você precisa ter isso muito bem avaliado na sua vida. Vamos mudar. Então, o que é que a Bíblia, no livro de Pedro, começa a falar, começa a trazer para mim e para você? Primeiro, é tempo de armar-se, né, de colocar a arma. É tempo de você estar armado dentro desse sistema, entendendo que você é peregrino, entendendo que você está de passagem, mas você, mesmo como peregrino, você vai estar abrindo, fazendo com que essas pessoas, demonstrando essa nova cidadania que você está vivendo, para que essas pessoas que não têm a cidadania possam ser envolvidas. Então, é tempo de armar-se. Então, vamos ver o texto da palavra de Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então, agora Pedro vai trabalhar e nós vamos desenvolver essa questão desse armamento, de o que é que ele está mandando nos armar, né? Devemos nos armar com a força concedida por Cristo, porque o nosso propósito da vida é o mesmo dele, né? Presta atenção, ainda estou na introdução. Nós devemos nos armar com a força concedida por Cristo, porque o nosso propósito na vida é o mesmo de Jesus. É engraçado, irmãos, que Jesus, ele simplesmente agiu como nós devemos agir, né? Nós precisamos agir como ele agiu. Ele estava de passagem, ele demonstrou o que era a vida do reino,
e nos atraiu dessa forma. Nós estamos de passagem, devemos demonstrar às pessoas o que é ter uma cidadania do reino e vamos atrair as pessoas ao reino de Deus dessa forma. Cristo morreu não apenas para obter vitória sobre o domínio do pecado, mas também para nos equipar para essa luta. Cristo morreu, para nos equipar para essa luta. O Senhor nos equipou. Ele não morreu só para obter vitória sobre o domínio do pecado, mas o Senhor nos equipou para essa luta, para nos conceder força interior de que precisamos enfrentá-lo. Então, assim, viver como peregrino, viver como alguém estrangeiro em um lugar que nós estamos de passagem, nós precisamos ter esse equipamento, nós precisamos ter essa força interior. Irmãos, não é fácil você viver como cristão, alguém que está de passagem nessa terra. Eu estou falando para quem é convertido, eu estou falando para aquele que um dia entregou sua vida a Cristo. O crente que é convencido, para ele tanto faz como tanto fez. Ele se adapta facilmente, mas aquele que está de passagem, nós estamos de passagem, nós estamos voltando para casa. Olha que coisa linda, que coisa interessante, mas para viver nesta terra, que está subjugada ao pecado, nós precisamos entender o que foi que Cristo fez e aquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Diante das pressões entre agradar o homem e o comprometimento com Cristo, precisamos de recursos internos para permanecermos firmes. Então, entre as pressões que a gente vive, às vezes no trabalho, de querer agradar o homem, de fazer a vontade do homem, às vezes no próprio ministério, tem pessoas que vivem presa a esse tipo de situação, às vezes situações que você vive dentro da família, de tentar agradar alguém, a gente vive diante dessa pressão entre agradar um homem e o comprometimento com Cristo. Nós precisamos, entenda isso, eu não vou viver essa pressão entre agradar um homem e o comprometimento com Cristo sem recursos internos que me façam permanecer firme. Eu não vou conseguir. Você não vai, irmãos, conseguir. Nós precisamos de algo liberado por Deus em nossas vidas para que consigamos vencer essa batalha. Recursos internos para permanecermos firmes. Bote isso na sua cabeça. Eu preciso desses recursos. Quais são? Vamos ler 1 Pedro 4, de 1 a 3. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, do tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farra, e na idolatria repugnante. No que estamos, nós que estamos em Cristo, nós fomos transformados. Presta atenção. Isso aqui, essa palavra de hoje, como todas que a gente tem dado dessa série, está partindo do pressuposto de que você teve uma experiência genuína, verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, que você está vivendo um processo de transformação. Aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele vive um processo de transformação, ele vai sendo transformado de glória em glória, todo dia tem bênção, todo dia tem transformação no caráter, no jeito de falar, de viver. Então Deus vai nos transformando a cada dia. Então nós que estamos em Cristo fomos transformados, amém? Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está só na igreja, você não é nova criatura. Se você só é filho de crente, você não é nova criatura. Se você só é esposo de crente ou esposa do crente, também você não é nova criatura. Você precisa entender que você precisa estar em Cristo. Se você está em Cristo, nós que estamos em Cristo,
nós fomos transformados, amém? Nós recebemos esse poder transformador da graça de Deus. Essa transformação traz 4 benefícios. O primeiro, nós não servimos ao pecado como nosso mestre mais. Acabou. Então, quando a gente está em Cristo, essa servidão ao pecado como mestre, ela é cortada, ela é destruída. Então, você pode declarar, você que está em Cristo, que está vivendo o poder da transformação, e dizer, eu não vivo mais, né? E não tenho mais como mestre o pecado na minha vida. O que é isso? Antigamente, sem Cristo, quando a pessoa não tem Cristo, o pecado dizia, olha, pega aquela mulher ali, faça aquilo ali, você ia, sem nem saber porque você estava querendo fazer, você ia e fazia. Nós éramos influenciados pelas pessoas, né? Nós éramos influenciados pelos demônios, era assim mesmo. Então, nós vivíamos como escravo do pecado. Tinha coisas, irmãos, que a gente... Tinha coisas que a gente fez que a gente fica dizendo, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Como eu cheguei a tamanha depreciação para poder fazer algo dessa forma? Então você pode dar o seu grito de liberdade, você que um dia encontrou a Jesus, entregou a sua vida a Cristo, e dizer, eu não sirvo mais ao pecado como meu mestre, acabou, ele não é mais o mestre da minha vida, ele não é mais aquele que vai ditar as ordens sobre a minha vida. 1 Pedro 4:1b diz, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aleluia. Você pode declarar isso e dizer, eu rompi com o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Você tem que declarar, você era escravo do pecado, agora você é livre. Você é livre porque Jesus te libertou. A segunda coisa que nós vamos ver da nossa transformação, o benefício é que não gastamos os nossos dias sob o domínio de desejos como antes. Acabou, irmãos, a gente não gasta mais os nossos dias. Olha o que diz 1 Pedro 4:2b, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Você sabe o que é isso aqui? Nós que vivemos o pecado, todos nós que um dia encontramos a Cristo, quando a gente olha para trás, você diz, meu Deus, eu vivia isso, eu fazia dessa forma, havia malícia no meu olhar, havia prostituição, havia rebeldia, tanta coisa, nós estávamos presos. Não vamos gastar mais os nossos dias sob o domínio de desejos humanos, como antes. Acabou, irmãos. O nosso dia é para a glória de Deus. Nós iremos lutar contra o pecado, sim. Nós iremos ser tentados contra o pecado, mas ele não vai achar mais uma porteira aberta. Não vamos gastar os nossos dias sob o domínio de desejos como antes. Viver dias e mais dias, viver momentos e mais momentos preso à prostituição, e isso era normal. Não há arrependimento, não havia nenhum tipo de coisa que pudesse me dizer que isso era errado. Mas acabou. No momento em que a gente encontrou o Senhor, nós vivemos a transformação, e o segundo benefício dessa transformação é que não vou gastar mais os meus dias sob o domínio de desejos como antes. Aleluia, nós somos livres. O terceiro benefício, agora vivemos para a vontade de Deus. É o mesmo versículo, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Você e eu agora vivemos para fazer a vontade de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Você que é convertido, que teve uma experiência com o Senhor Jesus, você precisa colocar isso na sua cabeça, no seu entendimento, que você vive para a vontade de Deus. O que é isso? Você vai viver para fazer aquilo que Deus quer. Acabou, Satanás não é mais o nosso mestre. Não é. Você pode dar o seu grito de liberdade hoje, aonde você está, declarando Jesus como Senhor da sua vida, renovando a sua aliança com Deus.
restaurando a sua casa, restaurando o seu altar. Você pode hoje, você que está com o altar quebrado, entendendo que Jesus é o mestre, é o único mestre da sua vida. Talvez você frequente igreja, você nunca teve uma experiência com Jesus, você é filho de crente, você é marido de crente, esposa de crente, mas você nunca entregou a Jesus a sua vida. Faça com que Jesus seja o mestre, simplesmente diga: eu aceito como meu Senhor e Salvador. Quarto benefício, deixamos de viver como ímpios. Aleluia! No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farra, e na idolatria repugnante. Irmão, você se lembra disso? Quantos irmãos estão me assistindo nesse momento, nessa noite? Você se lembra do que você viveu? Você se lembra do que você passou? Você se lembra como Satanás pegava a sua vida e levava você a viver na libertinagem, viver na prostituição, no adultério? Você se lembra quantas vezes Satanás usou seus lábios para poder difamar pessoas? A Bíblia diz que acabou, nós deixamos de viver esse tipo de vida. Esse tipo de vida não nos pertence mais. Por quê? Porque um dia nós entregamos a vida a Cristo e passamos a viver o benefício da transformação. Eu e você não podemos mais viver como ímpios. Não podemos, irmãos, corta. Não pode um crente querer viver como ímpio, acabou. Se você entregou a vida a Cristo, você tem que entender isso, você vai lutar contra o pecado. Eu queria falar algumas verdades sobre o que acabamos de ler. Antes de Cristo entrar em nossas vidas, não tínhamos poder para resistir ao pecado. Você sabe disso. Já falamos isso aqui uma vez. Satanás vinha e dizia assim: olha, faça isso. Satanás vinha, levantava alguém do seu império, enchia a nossa cabeça e dizia: faça aquilo. Quantas coisas eu e você fizemos, irmãos, que nos levaram à vergonha, à humilhação. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos de passagem neste mundo. Há um propósito de Deus lhe colocar neste mundo de passagem, para que você demonstre o que é viver como cidadão do céu, e que pessoas sejam atraídas pelo seu caminhar, pelo seu agir. Mas nós não tínhamos força, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Quando vinha a tentação, cedíamos, pois éramos incapazes de agir de outro modo. Quantas vezes eu fiz isso? Quando a fraqueza da carne aparecia, caímos na armadilha. Irmãos, era assim que a gente vivia. Era assim que eu vivia. Eu não tinha autoridade, eu simplesmente dizia sim a tudo que Satanás falava ao meu coração. Se ele mandava eu ser rebelde com os meus pais, eu era. Se ele mandava eu me levantar contra alguém, se ele mandava eu me prostituir, que escravidão terrível, e a minha vida sendo jogada no lixo. É por isso que eu falo sobre filhos de crente, é por isso que eu falo sobre parentesco dentro de igreja. Não lhe faz um cidadão do céu, não lhe faz alguém que está vivendo o benefício da transformação. Você precisa aceitar a Cristo, você precisa render-se ao Senhor. Porque Satanás passa a ser o seu mestre e você passa a servi-lo. Dentro da igreja você está servindo a Satanás e não a Jesus. Dentro da igreja você tem como mestre a demônios. Pode passar. Apesar de parecermos fortes exteriormente, não temos estabilidade interna. Bote isso na sua cabeça.
Quando Cristo veio habitar em nossa vida, Ele nos deu força, irmãos. É exatamente isso. Nós não tínhamos, olha, eu poderia ser malhado, eu poderia ser um jovem cheio de vigor, mas eu quero lhe dizer que eu não tinha, sem Cristo, eu não tinha estabilidade nenhuma, eu não tinha autoridade interna para dizer, para! Mas quando Cristo veio habitar em minha vida e na sua vida, Ele nos deu força para que deixássemos de servir ao pecado. Aleluia. A Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que quando a gente aceita o Senhor, nos tornamos templo do Espírito Santo. Agora você entende porque o Senhor faz morada na sua vida, para que você tenha autoridade para dizer não a tudo aquilo que Satanás fazia no seu interior. Você passa a ter autoridade espiritual. É por isso, irmãos, que é importante que você não simplesmente vá para a igreja. É por isso que é importante que você não simplesmente seja um filho de crente, alguém que é casado com crente, mas que você aceite Jesus como Salvador para ter o benefício da transformação. Muitos estão na igreja sem viver o benefício da transformação. Muitos estão na igreja vivendo como ímpios, porque servem não a Deus, mas o próprio Satanás. E é sobre isso que eu quero falar. Vontade dos ímpios. Vejamos os termos nos originais. No texto que a gente leu, né, de 1 Pedro 4 e 3. Olhe bem, irmãos. Preste bem atenção. Ele fala de libertinagem. Se refere à atitude que enojam e escandalizam o pudor público. Ele fala sobre sensualidade, como vive, como é a vontade dos ímpios. Vai além da promiscuidade sexual, envolve desejos pecaminosos de todo tipo. De todo tipo. Não pense que sensualidade é só se insinuar, não. Né? Fulano é sensual, não. Sensualidade envolve desejos pecaminosos de todo tipo. De todo tipo. Isso aí entra com homem com homem, mulher com mulher, com animais, bestialidade, com todo tipo. Bebedeiras, orgias e farra, descreve todo o leque miserável de consumo pelo prazer. Drogas destrutivas, orgias sexuais de todo tipo. Irmãos, é engraçado que Satanás, e Pedro vai elencando, né, sobre essa situação de como nós vivíamos no passado. Não precisa mudar o slide, deixa aí mesmo, mas eu vou voltar aqui no meio e vou declarar. Olhe bem, ele disse, no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Me chama a atenção. Presta atenção nesse versículo. Nós gastamos tempo suficiente, é gastar tempo fazendo o que agrada aos não ímpios, aos não crentes, aos não cristãos. Olha o que diz. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Sabe, a gente fazia coisas às vezes para agradar homens. Fazia a vontade dos ímpios. Fazia a vontade dos não cristãos. Preste atenção o que diz o texto de 1 Pedro 4,3. Pode voltar aí, Lipe? 1 Pedro 4,3 está aí. No passado, eu e você gastamos tempo suficiente fazendo o que agrada aos ímpios, fazendo a vontade dos ímpios. Meu Deus, nós éramos bem vistos, nós éramos o cara, era gente boa, eram bem avaliados pelas redes sociais, todo mundo gostava da gente, porque a gente fazia a vontade dos ímpios, ia no mesmo curso que ele. Irmãos, e é pior, o que mais me entristece é que existem crentes que continuam mesmo estando na igreja, continuam fazendo isso. E aí, Pedro vai dizer, o que era que a gente fazia que agradava tanto os pagãos, os ímpios? Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, viviam na sensualidade, bebedeira, orgias, farra e na idolatria repugnante. Deu para entender agora?
Vamos voltar aqui. Vontade de Deus. Achou, Lipe? O ato libertador de Jesus. O nosso relacionamento. Então, olhe bem. Nós vivíamos na vontade dos ímpios. A gente trouxe aqui, né, escalando cada um, libertinagem, sensualidade, bebedeiras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. O ato libertador de Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, preste atenção, hein? Isso aqui é aula de novo crente. Preenche o vácuo de nossa vida que já tentamos preencher com todo o lixo do pecado. Preste atenção. Antigamente, nós fazíamos a vontade dos ímpios, né? Vivendo na libertinagem, sensualidade, prostituição. Quando a gente passa a ter um relacionamento com Cristo Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que esse relacionamento com Cristo, ele vai preencher o vácuo de nossa vida. É aí, irmãos, essa necessidade, isso que estava vazio, que a gente preenchia com lixo de pecado, agora vai ter que ser cheio do poder, da vontade de Deus, daquilo que Deus quer. Ele vai encher a nossa vida da sua graça. Pode passar. Com o vácuo preenchido, o vazio crescente que nos acompanhava também deixa de existir. Sabia disso? Se existia um vácuo, né? E agora esse vácuo está preenchido, o vazio crescente que nos acompanhava também deixa de existir. E sem esse vazio, não mais o quê? Desejamos as coisas que costumávamos ansiar. Eu vou até beber água agora aqui. Meus irmãos, a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Não anda na prática do pecado. Guarde isso aí que eu estou lhe dizendo. Com um vácuo, que é vácuo? Um vácuo é um espaço vazio que existe, né? É algo que está ali. Com esse vácuo preenchido, o vácuo foi preenchido. O vazio crescente que nos acompanhava, que era preenchido pelo lixo do pecado, também deixa de existir, porque agora o vácuo foi preenchido com a graça de Deus. E sem esse vazio, preste atenção, não mais desejamos as coisas que costumávamos desejar, ansiar. Esse desejo que tinha no meu coração por prostituição, ele agora, diante do que está em mim, ele vai ser retido, né? E ele vai passar, ele vai ser quebrado. Satanás vai bater me testando, ele vai bater na porta me tentando, mas agora você que está em Cristo e que tem Cristo no seu coração e que é templo do Espírito Santo, esse Espírito Santo que está na sua vida lhe dará autoridade para fazer com que essas coisas que antigamente lhe prendiam e lhe amarravam, agora você pode dizer não. Não mais eu desejo isso, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não desejo mais isso para mim. Irmãos, o desejo do crente agora é Deus. Mesmo sabendo que o pecado, que a tentação é maravilhosa, mas ele tem entendimento, ele tem autoridade, ele sabe em quem tem crido. Não é que você vai estar morto. Não é que você vai estar inerte, a palavra talvez seja essa, a situação da tentação. Não, a tentação, ela pode ser gostosa, ela pode ser atraente, mas o que está em você hoje lhe dá autoridade para que você diga não, e não deseje mais as coisas que costumavam desejar e ansiar antes. Antigamente a gente ficava esperando chegar sexta-feira, sábado, e se prostituir com uma pessoa, com outra, e a ideia que agora é que você é uma nova criatura, você é uma pessoa que está vivendo o benefício da transformação. Você não pode mais viver em mentira, você não pode mais viver em prostituição, você tem que ansiar as coisas do alto. É aí que os cristãos são diferentes do mundo que se destacam. Irmãos, é vivendo dessa forma
ansiando pelas coisas celestiais, revivendo dessa forma, não desejando, e a expressão não querendo as coisas como você queria antes, como você costumava ansiar. Essa é a expressão talvez do desejo, não é você querer, você está querendo algo como você ansiava, acabou. É aí que você, irmãos, é diferente, eu e você somos diferentes do mundo. Mas essa diferença não é para lhe humilhar, essa diferença lhe destaca. Você é destacado, eu sou destacado no mundo pela nosso desejo pelas coisas do céu, por ansiarmos pela volta do Senhor, por ansiarmos por fazer a vontade de Deus numa geração perdida e corrupta, faz com que a gente se destaque. É aí que a luz brilha na escuridão e a escuridão reage a essa luz. É interessante, irmãos, que eu nunca tinha percebido isso, mas quando você age de uma forma digna, quando você age não desejando mais as coisas que você fazia, você vai se destacar, você vai aparecer, as pessoas vão dizer, opa, ele é diferente, peraí rapaz, olha esse cara aí, e aí não vai pegar outra mulher, olha, você não vai se prostituir, menina, olha, você não vai estar mais na roda com a gente conversando, por quê? Aí você começa a se destacar, aí a luz que há na sua vida brilha na escuridão, todo mundo vai ver que você é luz. E a escuridão, sabe o que é que vai fazer? A escuridão não fica inerte, ela reage. Vocês vão ver que a escuridão reage, porque você está se destacando diferente de como você era. A escuridão reage à luz. Vamos ver isso aqui? Muito embora vivamos nessa terra estrangeira e longe do nosso lar definitivo, vivemos a vontade de Deus. Preste atenção. Nós estamos muito longe, né? Estamos vivendo aqui na terra. Olhe bem, somos estrangeiros. Nós estamos longe do nosso lar definitivo, irmãos. É algo que é verdade, nós estamos de passagem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nós devemos viver a vontade de Deus aqui. Nós precisamos ver a nossa vida, entender, ter entendimento daquilo que a gente quer aqui, nesse momento. Nós precisamos viver essa verdade aqui. A vontade de Deus tem que ser vivida aqui. Como eu me comporto diante da pessoa, como eu me comporto nos meus afazeres, na minha família, com os meus filhos. A vontade de Deus tem que ser vivida junto aos vizinhos, no trabalho, na faculdade, aonde quer que pise a planta dos nossos pés, mesmo estando fora da nossa terra definitiva, eu tenho que viver a vontade de Deus aqui. Como resultado, há um contraste quando você vive a vontade de Deus aqui, numa terra que é hostil à vontade de Deus, que tem uma cultura totalmente contrária à vontade de Deus, você vai criar um contraste. Imagine um pano branco, alvo bem branco, e você vem com um pontinho preto, né? E pinga nesse ponto, ou um pontinho vermelho e pinga nesse ponto. É um contraste. As pessoas você vai se destacar. No meio daquela imensidão branca, você vai ver um pontinho vermelho ali, dentro daquela imensidão. E é isso. Esse é o contraste, um confronto marcante entre o nosso estilo, irmãos, quando você está contrastando. Imagine, você tem quem sabe um lençol branco, e você vem com uma pintinha e pinga assim de vermelho. Sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer um contraste. Esse é o confronto entre o nosso estilo de vida e o estilo de vida dos não cristãos. A escuridão vai reagir. Opa, que ponto vermelho é esse no meio do nosso universo branco? Né? Que ponto preto é esse no meio do nosso universo branco? A escuridão vai reagir. Mas esse ponto não era para ser branco, ele não era branco antigamente e agora virou vermelho. Por que ele virou vermelho? Porque ele é diferente.
Era algo que eu não percebia, mas a palavra de Deus diz que a escuridão reage à luz que brilha. Pode passar, Lipe. Não se engane. Se não participamos desse estilo de vida, nós somos o quê? Estranhos. Não se engane. Eu sou estranho. Eu sou um homem casado estranho. Neide é uma mulher casada estranha. Nossos filhos são filhos estranhos. Eles se destacam, né? Os nossos filhos se destacam. Aqueles filhos que aceitaram a Cristo como Salvador, eles se destacam. E aí, irmãos, há um contraste, há um confronto. Há uma reação das trevas diante do contraste que nós somos no meio dessa imensidão de mundo. Nós estamos de passagem. Veja como Pedro descreve a reação do mundo não salvo. 1 Pedro 4,4. Olhe que coisa linda, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, é fantástica. Eles quem? Os não salvos. Depois vocês vão ler o texto todo. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Irmãos, o verso 3 diz que a gente não era mais para viver, né, na vontade dos ímpios, na vontade, na libertinagem. Olha, nós vivíamos isso no passado. Preste atenção que diz o verso 3, marca aí na sua Bíblia. Nós gastávamos tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Que coisa tremenda. Nós vivíamos tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. E aí ele vai elencando o que a gente fazia, que agradava os pagãos. Mas agora, irmãos, voltando para esse versículo, o verso 4 diz que eles, os pagãos, acham estranho agora que nós nos lancemos como, não se lancem como ele, não façam a mesma coisa que eles, né, no caminho da imoralidade. E por isso eles nos insultam, eles reagem. Você está entendendo por que você é perseguido numa sala de aula quando você diz que é crente? Você está entendendo quando você, às vezes, é motivo de chacota dentro de um condomínio, seja lá onde for, as pessoas lhe olham porque você é o contraste. Você se levanta de uma forma marcante, causando confronto. Você é um confronto, você é alguém que contrasta o seu estilo de vida. Você é alguém que diz às trevas, eu sou diferente. Irmãos, está aqui o cerne que vai, eu creio que separa o trigo do joio. Tem crentes, pessoas que estão na igreja, que não se veem sendo julgada dessa forma pelos ímpios. Quando elas sabem que os ímpios acham estranho o fato dela estar caminhando segundo a palavra de Deus, sabe o que é que muitos fazem por não ter uma vida com Deus? Eles se amoldam ao mundo para não serem taxados de diferentes. É isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo que a gente não pode mais viver como vivia no passado, agradando a ímpios. Irmãos, e tem crente que agrada a ímpios, tem crente que continua na igreja, agradando e fazendo a vontade dos ímpios para não ser taxado como diferentes, como estranhos. Mas aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele é o ponto vermelho no meio do pecado, ele é aquele que é diferente, e ele vai chamar a atenção. Ele vai fazer diferente. Irmãos, e a Bíblia diz que o ímpio acha estranho. Meu Deus, é um prazer um ímpio me achar estranho. É um prazer, irmãos, você ser diferenciado, você ser o ponto do confronto. Não tem nada, irmão, de trauma, não tem nada de rejeição, não tem nada de inclusão. O crente não quer ser incluso.
O crente passa pelo caminho fazendo diferença. Você não precisa buscar uma terapia para se sentir incluso numa sala de aula. Você é o que Deus lhe fez fazer a diferença no meio de uma geração pecaminosa. Nós não lutamos por inclusão nenhuma. Nós estamos de passagem. Essa é a diferença, irmãos. Por que o evangelho cresce tanto? Por que as pessoas ficam atônitas em relação ao evangelho? O evangelho não quer inclusão, o evangelho quer fazer a diferença. Você não deve achar que tem que ser aceito. A normalidade das coisas é não sermos aceitos por sermos diferentes. Você não deve seguir o curso e a torrente de imoralidade que seguia antes. Você é estranho e nós somos estranhos. E sabe o que é que acontece? E por isso a Bíblia diz que eles nos insultam. É por isso que você é depreciado, é por isso que você é achincalhado, é por isso que você é motivo de piada, porque eles não entendem que agora você é um ponto diferente no meio de uma sociedade perversa. Pode passar. Os não cristãos ficam na defensiva e bravos, fazendo com que nos agridam o tempo todo, irmãos, como se o nosso estilo de vida julgasse o deles. Eles não estão preocupados, eles não estão nos agredindo porque simplesmente a gente é de uma cor diferente, mas sabe por quê? O estilo de vida que eu vivo é um julgamento para a vida deles. Você já parou, irmãos? É lindo, o evangelho é tremendo. Ser diferente de uma geração corrupta é uma forma de dizer a eles: olha, o que vocês estão fazendo está errado. Você não precisa dizer nada, você não precisa expressar nada, você simplesmente vive. Isso incomoda, isso deixa a pessoa desnorteada. Como ele pode ser marido de uma só mulher? Como ele pode viver uma vida digna com a esposa dele, enquanto ele vivia antigamente adulterando, se prostituindo? Hoje ele está tirando uma de bom, e ele sabe que o problema não é simplesmente esse, é que a minha vida, a sua vida, julga a eles. É por isso que nós temos que ser diferentes. Por trás do desconforto e da atitude defensiva, é claro que está o vazio do interior, com que convivem dia após dia. A pessoa que não tem Cristo, eles têm um vazio, como resultado natural de uma vida de concupiscência e devassidão. É exatamente isso. Por trás desse desconforto e dessa atitude, existe um vazio, irmãos, em que eles vivem isso. Diante disso, o cristão é notado e se destaca dos demais na sua vizinhança, na universidade, na festa dos colegas de trabalho. As pessoas sempre vão perguntar: por que você não faz isso? Por que você não pega ali? Por que você não... É assim que eles fazem, né? Eles ficam angustiados. Porque somos diferentes, somos um ponto no meio de um lençol branco. Aleluia. Um grande lençol branco, você tem um ponto. Um ponto vermelho no meio de um lençol branco. Mesmo sem dizer uma palavra, eu e você, nós somos notados. Você não precisa dizer nada. Já viu esse assunto? Às vezes você chega no ambiente, você não diz nada, você não diz que é crente, você fica quieto. A sua forma de agir, o seu jeito, vai lhe fazer você notado. E quando você é notado, as trevas reagem. E nós temos que ser notado mesmo, porque se você tentar, no meio de um pano branco, ser um ponto branco, vai dar problema. Você tem que ser notado mesmo. E as coisas precisam trilhar dentro dessa percepção. Dentro desse caminhar, você precisa caminhar dentro disso. Então, nós precisamos entender, você precisa ser notado na faculdade. Está com medo de quê?
Por que você tem medo de ser notado na faculdade como alguém que está fazendo um contraste? Por que você tem medo de ser notado numa roda de amigos? Porque você está fazendo um contraste. Então não tenha medo. Por que, irmãos? Por que, mesmo sem dizer uma palavra, nós somos notados? Por quê? Porque, sabe por quê? Eu vou lhe dizer agora. Primeiro, você foi transformado. Você foi transformado. É por isso que nós somos notados. A pessoa que não foi transformada não pode ser notada, irmão. Ele é mais um. Ah, mas você não é crente? Não, mas não tem nada a ver, não. É o quê? É contar a piada aqui do papagaio? Eu estou lá. Eu estou me envolvendo aqui com vocês. Eu sou crente, mas não sou quadrado, não é assim? Você não foi transformado, querido. Você está na igreja, canta como crente, se veste como crente quando está na igreja, fala como crente, mas você não vai para o céu. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa entregar sua vida a Cristo, você tem que ter a sua experiência de salvação. Então é necessário que você entenda que para ser notado no meio de uma geração corrupta, você tem que entregar sua vida a Cristo. A segunda coisa, porque você não é mais um escravo indefeso do pecado, irmãos, acabou. Eu vou ser notado porque o pecado não pode mais fazer o que fazia antes na minha vida. Quando eu chegava num ambiente que todo mundo fazia coisa, às vezes eu nem queria, aí me metia também, fazia. Era um negócio e caía na lama, mas agora acabou. Eu posso estar neste ambiente, passar e ser notado. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Nós precisamos ser notados pelo nosso proceder, pelo nosso agir. É engraçado que teve um ano que teve uma festa, né, de São João aqui no condomínio. E lá, assim, para umas 9 horas eu desci, porque tinha uma grande feira de alimento. E quando eu desci, eu fui comprar um bolo de milho. Desci, e quando eu cheguei lá, vários vizinhos, né? Kleber, tal, como é que vai? Ligou, não. Kleber, você não, eu vim aqui comprar um bolo e tal. Conversei rapidamente com ele. Eles ficaram me olhando. Eu sei que quando eu saí dali, eu fui motivo de chacota. Mas o papel do crente é ser o contraste. Eu não posso ser igual. Eu não sou mais escravo, indefeso do pecado. Hoje eu tenho uma defesa no meu coração, que é o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim. Hoje você tem essa defesa, você não é mais alguém indefeso que o pecado pegava e dizia, vai fazer, você ia fazer. Era cavalo do diabo. Sabe por quê, irmãos? Nós somos notados porque nós não somos mais dominados pelos impulsos. Quantas brigas você se envolveu, quantas coisas você disse porque ser envolvido pelos impulsos, você era dominado pelo impulso. Sabe por que você é notado? Porque você agora está interessado na vontade de Deus e fechou as portas para um viver ímpios. Está vendo? Aonde é que, às vezes, mesmo na igreja, a gente está errando? Não adianta você pegar alguém que se veste de crente, fala como crente, canta como crente, quem sabe até prega como crente, irmãos, exigir que ele seja transformado, ele não pode. A transformação vem através de Cristo. E quando a gente vive a transformação, a gente passa a ter defesa contra o pecado, a gente passa a não ser mais dominado pelos impulsos. Os impulsos ainda estão aqui, mas agora você tem domínio próprio, porque nós temos o fruto do Espírito. Você passa agora a não estar interessado mais em outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus, lutando para querer fazer a vontade de Deus onde você mora, aonde você estuda. Você chega no lugar dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus nesse lugar. Irmãos, é diferente de quem é convencido. O convencido já entra para farra, já entra para orgia, mesmo vestido de crente, mesmo falando de crente, mesmo dizendo que conhece a palavra, ele vive infundado. Irmãos, quer ver uma coisa? Como eu sei que algo causa escândalo?
e eu pratico. O crente, ele não é alguém que causa escândalo para fora, ou para dentro do reino. Ele deve ser o ponto de contraste para fora. E é engraçado, irmãos, e essa é a palavra escândalo, porque o escândalo é aquilo que a gente faz que vai trazer aqueles domésticos da fé para cair. Irmãos, tem crente que insiste, mesmo sabendo que é algo totalmente fora do contexto que vivemos no Brasil, na nossa igreja, em beber. Você é pedra de tropeço, irmão. Você está sendo usado pelo diabo, você é um contraste aos avessas. Às avessas. Você é pedra de tropeço, querido. Quem ama o Senhor, renuncia a tudo para ganhar outros. Não entrou na sua cabeça, você em vez de fazer isso dentro do reino, você poderia fazer isso no inferno e dizer assim, eu vou ser diferente, e mostrar que no inferno, dentro do sistema mundano, eu vou ser o contraponto. Mas sabe, irmãos, a gente traz no corpo, e a gente vive como ímpios, achando que está tudo normal. A quem você está impactando? Ninguém. Muito pelo contrário, você está derrubando pessoas, destruindo vidas, confundindo os mais novos. E a Bíblia diz que era melhor que você colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse. Irmãos, a vida de alguém que é notado, ele tem que ser notado positivamente, e não por causa de causar escândalo. Pode passar. Os cristãos devem estar preparados para as reações, irmãos. Quando você é um ponto dentro do sistema mundano diferenciado, se prepare para reações. Você decidiu viver Cristo na sua faculdade, se prepare para reações. Você decidiu viver Cristo dentro do seu condomínio, se prepare para reações. Você decidiu viver Cristo dentro da sua casa, se prepare para reações. Se prepare para reações. Quando o cristão decide levar Jesus a sério e cortar relações com um grupo desenfreado de amigos, irmãos, vai ter problema. Você está ali com aquele grupinho que se prostituía, você está ali com aquele grupinho que você saía, você está ali com aquele grupinho que você adulterava, que roubava, que mentia. Você tinha aquele grupinho seleto, né, que você tem aquela coisa. Mas quando você aceita Cristo, quando você anda com o Senhor e decide levar Jesus a sério, leve Jesus a sério e corte relações com um grupo desenfreado, aquele grupo que te leva mesmo para bagaça, você vai ter reações. Não vai ser fácil. Os velhos amigos, olha o que acontece, eles ficarão surpresos. Eles ficarão surpresos. Mas fulano agora é crente? É assim, né? Mas fulano, rapaz, era o cara do baba, era o cara que saía com a gente para pegar mulher. Pô, era o cara boca suja. Era piriguete. Era que ia de noite para a balada. Olha, era que entrava no grupo, né, de WhatsApp, de Instagram, e fazia aquelas postagens. A menina que fazia o nude. Eles vão ficar surpresos. Eles ficarão chocados com seu estilo de vida, quando vê você passar por eles e dizer assim, opa, como é que vai, tudo bem? Mas você não fala mais palavrão, não. Mas aquela roupa que você tinha, acabou. Mas o que é de errado usar aquela roupa? Nada, mas causa escândalo. Olha aí, cachaceiros, causa escândalo. Vocês estão entendendo
Preste atenção, irmãos. A gente precisa entender que a vida no reino é diferente. Não precisa ninguém dizer, quando você entrega a vida a Cristo, as coisas têm que ser transformadas. Ah, mas aquela roupa da praia, aquele biquíni, joga fora. Eu conheço uma irmã que ela se converteu e ela andava bem complicada, bem agitada. E aí, um belo dia, ela se ajustou com Jesus, caminhou com Jesus, e ela veio aqui em casa, né? E ela nova crente, e aí a gente conversando, tal, ela veio com o namorado. Olhe bem o que é uma pessoa que se converte. Eu creio assim, irmão. Ela veio com o namorado, tudo. Quando ela viu a piscina, ficou olhando. Aí ela olhou para o namorado e disse: ô amor, o pastor está nos chamando para vir aqui um dia, mas eu não posso vir mais com aquele biquíni que eu tinha, não. Irmãos, aí eu gritei de lá: hoje houve salvação nessa casa. Eu não consigo entender como alguém que vai causar escândalo continua legislando algo e derrubando pessoas. Eu não consigo entender esse cristianismo. Eu não consigo entender. Eu queria entender isso. Como alguém que sabe que vai causar escândalo e continua fazendo. É como se o que ele faz é mais forte do que a própria vontade de Deus na vida dele. Ele não é capaz de renunciar. Irmãos, e quando eu vi aquela jovem bonita falar isso, ela disse: não, amor, eu não posso, para vir aqui a gente vai ter que comprar um novo biquíni, viu, pastor? Eu digo: amém, irmã, glória a Jesus. Neide agradece, nós agradecemos, né? Então, é assim mesmo. É transformação, querido, o evangelho é transformação. Se o que eu vou fazer vai derrubar pessoas, eu não faço. Mas tem alguma coisa usar que todo mundo usa, é verdade. Como diz que a gente brinca, você não é todo mundo, você agora está debaixo do reino de Deus. Ah, mas é normal? É, mas há um escândalo. Há um processo de escândalo. Os velhos amigos, eles não vão só ficar surpresos, eles não vão só ficar chocados, mas eles vão ridicularizar e julgar você. Pode ter certeza disso. Eles vão causar, vai lhe tornar o maior ridículo, vai botar a foto sua, criar meme com você, vai curtir com você, vai criar piada com você, vai fazer coisas injustas com você pela sua atitude agora de você ser um ponto vermelho no meio de um pano branco. Ficou claro? A terrível ironia, irmãos, do julgamento dos nossos amigos não salvos é que eles próprios enfrentarão um julgamento, né? Um julgamento bem tranquilo, bem fino, mas vão enfrentar esse julgamento. Essa é a última coisa que eles querem ouvir, né? Que eles um dia serão julgados no grande juízo final. Eles um dia serão julgados. Olha o que diz aí 1 Pedro 4,5. Contudo, eles terão que apresentar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Essa é a ironia daquilo que eles estão tendo a oportunidade de mudança, né? E não estão se organizando. E aí está se deixando levar. Mas vamos para frente. Uma palavra de alerta eu quero trazer em relação à questão de amizade. E outra e uma recomendação. Primeiro, um alerta. Sobre passar todo o tempo só com cristãos, né? Preste bem atenção que Paulo não está mandando você se isolar do mundo. Paulo não está mandando você se isolar das pessoas. Os não cristãos lá no fundo, irmãos, eles são curiosos e devemos estar por perto quando começarem a fazer perguntas. Então é importante
um não cristão lhe chamou, talvez, aí um aniversário, vá e seja o ponto vermelho. Seja um ponto vermelho dentro da situação com ele. Os não cristãos lhe chamou, quem sabe, para você participar de um momento solene deles, de uma formatura, vá e seja um ponto vermelho na formatura. Irmãos, preste bem atenção, é isso que Deus está dizendo. Não se preocupe, seja o ponto vermelho ali, seja o contraste naquele lugar, a sua forma de se portar, o seu jeito de ser, a sua postura. Os não cristãos precisam disso, porque ele vai perguntar, ele vai questionar, mas por que você é assim? E aí você vai fazer de uma forma bem tranquila e dizer que é Jesus na sua vida, contar seu testemunho. Mas como você vai contar um testemunho se você não se converteu? Fica complicado. Esse é o alerta. E a recomendação? É necessário que você mude o seu círculo de amizade, círculo íntimo de amigos. Preste atenção aqui à recomendação. Isso se essa relação lhe faz mal, ou se você não consegue suportar as tentações, você precisa mudar. Deu para entender? Irmãos, tem pessoas que é amigo de anos. Você não precisa se afastar, desde que não lhe faça mal, né? Desde que seja uma pessoa que você não se sinta tentada. Né? Um exemplo, uma pessoa que tinha um amante, tantos anos, se converteu. Você acha que essa pessoa tem que continuar no ciclo de amizade da amante? Já pensou, esposa, seu marido tem uma amante, aí ele se converte, você gostaria que ele ficasse no ciclo de amizade dela? Claro que não, ele tem que se sair, abandonar tudo, não é verdade? Mas a pessoa tem um amigo, né? Seja um mecânico, seja um médico, seja uma pessoa que ele andava, e essa pessoa não oferece nenhum tipo de mal e não oferece nenhum tipo de tentação, nada. É uma pessoa que caminhou com ele tanto tempo. Então, quando você se converte, você tem que ter a sua visão e declarar isso logo para ser um amigo. Né? Olha o que diz aí essas 3 últimas linhas, diz assim: o jeito que você é hoje não é mais o jeito que você era. Você tem que dizer isso a ele. Olha, fulano, eu me converti. Eu sou de Jesus agora. Amo ser seu amigo, nós vamos caminhar. Mas assim, as minhas atitudes com você precisam mudar. E você não pode esconder isso, irmãos. O jeito que você é hoje não é mais o jeito que você era. O jeito que eu sou hoje não é mais o jeito que eu era. Acabou. Pode passar. Essa é a alegria de ser deixado em solo estrangeiro, irmãos. O fato, eu tenho uma alegria, hoje eu entendo como é bom ser deixado aqui, nesse solo estrangeiro. Sabe por quê? A gente pode apresentar a essas pessoas uma vida que é sua, né? E pode ser deles também. Eu estou dizendo a ele, olha, o que eu vivo, você também pode viver. A paz que eu tenho hoje, você também pode ter. Agora você precisa entregar a vida para Cristo de forma genuína e completa. E, irmãos, ser estrangeiro é bom por causa disso. É um contraponto no meio de uma sociedade destruída, mas você está sinalizando para eles que eles também podem viver o que você está vivendo, pode ter a paz que você tem, pode ter uma família que você tem hoje, pode ser um homem diferente como você é. Essa é a alegria. E finalizando, irmãos, quer saber como realmente impactar os incrédulos? Você quer saber? Pois bem, tenha uma vida cristã autêntica. Tenha uma vida cristã autêntica dentro desse processo. Viva uma vida sem superficialidade, às vezes se mostrando, né? Como é que a gente vive, às vezes se mostrando. Às vezes tem gente que fica recitando o versículo, tem outros que ficam dentro da empresa falando de Deus para poder acusar os outros, tem outros que se impõem. É assim que muita gente vive, né?
dizendo ter conhecimento da palavra. E aí vai, irmãos, isso tem a sua relevância, mas não é o mais importante. Né? Dentro das coisas importantes, isso está lá atrás. Essa questão de querer ficar se mostrando, chegar em um lugar, chamar outro de pecador, dizer que vai para o inferno e dizer que você vai... Irmãos, esqueça isso. Esqueça isso. Vida cristã autêntica é outra coisa. É postura, é caráter. É ser o contraponto no meio do ponto branco. É você ser aquele que vai fazer o contraste. Na hora de ter uma atitude, né, que vai lesar uma empresa, você dizer, não, eu não faço. Na hora de ter uma roda de conversa, você sair do meio. Mesmo que seja insultado, você sabe que isso é um motivo de ser insulto. Pode passar, Lipe. Essas coisas tornam-se ofensivas quando você age dessa forma. É algo ofensivo e não é cativante. As pessoas vão se sentir ofendidas. Preste atenção a essa frase, saibam que eles estão perdidos, mas não são ignorantes. Tem crente, irmãos, que acha que os não cristãos são ignorantes. Que você vai chegar, você vai falar de Deus, e você vai recitar versículo, e depois vai se prostituir, e que você vai conseguir alguma coisa para Deus. É uma mentira. Os não cristãos, eles estão perdidos, é verdade, mas eles não são ignorantes ou sem sentimentos. Quando você chega humilhando, quando você chega impondo, irmãos, você tem que viver. Você tem que viver, você tem que tratar com cordialidade, você tem que orar por aquela pessoa. 3 coisas importantes para os cristãos. Primeiro, continue vivendo para Cristo. Viva para Cristo. Isso significa ser diferente de propósito. Deixe que a sua integridade fale por si só, irmãos. Né? Deixe que a sua integridade fale, que as pessoas se cheguem a Cristo através da sua integridade, de como você rege a sua vida, de como você se porta, de como você resolve os problemas. Esse negócio de estar falando muito de Deus e vivendo uma vida de demônio não leva ninguém a Cristo. Seja o ponto vermelho no meio do branco, porque você pode ser mais do mesmo. Tem muito crente, irmãos, que não faz diferença nenhuma, porque a sua vida é uma vida extremamente hostil ao Evangelho. É um desserviço que você presta ao Evangelho de Cristo na terra. Quando surgir uma oportunidade de falar sobre sua fé, faça de maneira amável e agradável. Diga o que Deus está fazendo na sua vida. A vida que você tinha antes e a vida que você tem hoje, e o que Jesus fez para te libertar. Segundo, espere ser mal interpretado. Não fique surpreso caso você seja mal interpretado. Irmãos, quando as pessoas disserem coisas desagradáveis a você, quando fizerem acusações falsas ou repassarem informações distorcidas sobre a sua vida, relaxe e deixe o Senhor te defender. Você vai ser mal interpretado, eu vou ser mal interpretado, pessoas vão dizer coisas que vão desagradar, irmãos. Quem sabe um jovem vai ser tido como homossexual, quem sabe uma jovem vai ser tido como alguém estranha porque não teve relação sexual, se manteve impura. Então preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Nós precisamos estar esperando por isso, porque nós somos o contraponto no meio de uma sociedade injusta e nós estamos de passagem, nós não fazemos parte desse mundo. Se prepare para ouvir acusações, repassar informações distorcidas sobre a sua vida. Mas relaxe, o Senhor vai te defender, é Ele que vai nos justificar. Terceiro ponto, mantenha seus olhos fixos em Cristo. Tenha uma conduta constante, seja constante naquilo que você crê, naquilo que você é.
Não se perca no meio da multidão. Permaneça sendo diferente. Irmãos, lute para ser diferente. Não queira ser igual, não queira ter o mesmo linguajar. Às vezes você vai ter que olhar e dizer assim, eu não posso fazer isso porque eu vou simplesmente estar tomando uma forma diferente. Livre-se da aparência do mal. Ah, mas todo mundo faz, é normal. Mas é algo, irmãos, que a sociedade faz e que tem um sinal muito forte. E o crente precisa livrar-se da aparência do mal. Isso é escândalo. Ah, mas não tem nada a ver, quem sabe, vamos aqui supor, usar a camisa de gola branca. Mas na nossa sociedade, isso aqui é uma suposição, na nossa sociedade, vamos supor que quem usa a camisa de gola branca é adúltero. Mas você diz, mas não tem nada a ver, eu não sou adúltero, eu vou usar. Livre-se da aparência do mal. Você tem que viver como crente, irmãos, o escândalo é a pior coisa que pode acontecer. Livre-se da aparência do mal. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer, você tem que entender o contexto que você está vivendo, você tem que entender a história daquilo dentro daquela sociedade, você tem que entender o que as pessoas começaram a apontar como aquilo e se aquilo é uma aparência do mal, você não precisa usar, você não precisa fazer. Tenha uma vida pura, autêntica. Aquilo que você prega, você deve viver. Aquilo que você diz conhecer a palavra de Deus, você tem que se impor dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, tenha uma vida pura, autêntica, irmãos, é pureza. Aquilo que eu vivo aqui, eu devo viver em qualquer lugar. É triste você ver pessoas falando da palavra de Deus, irmãos, vivendo vida de cachorro, de ímpios, preso, tendo Satanás como mestre, dentro da igreja. Como pode, irmãos? Dessa forma você causará espanto ao mundo. Você quer causar espanto ao mundo? Procure manter seus olhos fixos em Cristo e andar com a conduta constante, sendo diferente e ter uma vida pura, autêntica. Irmãos, é isso que Deus quer das nossas vidas. É isso que o Senhor espera da minha e da sua vida. Não tem muita conversa. Nós somos o ponto vermelho no meio de um ponto branco, de um pano branco. Nós fazemos o contraponto e somos o contraste. E devemos estar esperando reações das trevas sobre as nossas vidas. Mas há uma alegria no nosso coração. Nós estamos alegres porque o Senhor nos colocou como em solo estrangeiro. Eu tenho, através da minha diferença, do porquê eu sou diferente, eu tenho como demonstrar às pessoas que andam comigo que elas podem entregar e ter uma vida como eu tenho, entregar a vida a Cristo e ser livre de todo o reinado maligno sobre a sua vida, que um dia eu vivi, vocês viveram. Irmãos, o evangelho tem que ser levado a sério. Para de meninice e causar escândalo. Se você sabe que é escândalo, mude. Nós precisamos, irmãos, agir como homens e mulheres de Deus dentro da casa do Senhor. Nós precisamos agir como pessoas que têm responsabilidade com Cristo. Eu quero encerrar nesse momento, orando para que Deus traga sobre as nossas vidas integridade, autenticidade, que o Senhor traga sobre nós o desejo de ser diferente de uma sociedade que vivemos, ainda que venhamos pagar o preço de sermos injustiçados. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado para Jesus e nos dê firmeza e autoridade diante do mundo. Que o Senhor nos traga a visão de alcançar as pessoas e falar de forma amável, sem julgar ninguém, sem impor a ninguém nada, absolutamente nada, mas nos colocar diante do Senhor. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor. Baixe sua cabeça. Querido Deus, nesta noite, nós te agradecemos por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pelo teu amor.
Nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus zeloso, gracioso, e por isso nos derramamos aos teus pés. Deus, que o Senhor esteja agora quebrando todo laço de iniquidade em nossas vidas. Que o Senhor esteja nos levantando como verdadeiros crentes nessa sociedade. Que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas agora. Deus, que o Senhor esteja com essa palavra trazendo quebrantamento, salvação e cura às vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, que esta palavra não volte vazia, que o Senhor cumpra o teu querer nas vidas que estão nos assistindo agora, quebrando todo o jugo do pecado sobre nós. Não temos mais como mestre Satanás. Aquele que um dia entregou a vida a Cristo tem como mestre a Jesus Cristo de Salvador. Ó Deus, e por isso nós nos rendemos ao Senhor. Deus, aqueles que porventura estão na igreja, mas que não entregaram a vida a Cristo. Deus, que o Senhor agora os tome, que eles façam, Deus, e tome a decisão na vida de seguir o Senhor como discípulo. Guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós temos alguns avisos, a dar sobre os dízimos e ofertas. Primeiro, agradecer aos irmãos pela fidelidade, pela honra, e assim tem sido uma grande bênção, que Deus possa cobrir a vida de vocês, também aqueles que não estão podendo participar desse momento, mas que a graça de Deus também os envolva, o quilo solidário, não esqueçam de contribuir com o quilo solidário, de estar ajudando a famílias que nesse momento estão passando dificuldade. E inscrevam-se no canal da igreja. Eu quero pedir a vocês que vocês inscrevam-se no canal do YouTube, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com amigos, com pessoas. Faça isso agora aí, você que está assistindo, dê um cliquezinho aí, se inscreva, compartilhe, possa estar fazendo isso, que vai ajudar muito, para que os nossos vídeos continuem aí dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Nós vamos orar encerrando, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Não deixe de clamar pela vida do pai de Emanuele, não deixe de agradecer pela vida de Luciano, de Marcelo, pela vida de minha mãe. Muita coisa Deus tem feito, muitos milagres, pelas nossas vidas, que estamos convivendo aqui com minha mãe também. Agradecer pela vida de Lília, que também deu negativo, uma grande bênção. Então, assim, não deixe de agradecer ao Senhor. Temos muitos motivos para agradecer, irmãos. Olha, uma vez eu fiz reuni toda, acho que a liderança em parte da igreja, no início da igreja. E aí eu disse assim, coloque meus pontos positivos e coloque meus negativos. Irmãos, os pontos positivos dava deu várias folhas de ponto positivo. E o ponto negativo, algumas coisas. Mas sabe o que foi que ficou? Os negativos. Irmãos, então teve pessoas que leu os negativos, não pode falar assim do pastor e não sei o que, irmãos, mas ninguém se atentou para os positivos. A mesma coisa está acontecendo agora, irmãos. Vamos parar para agradecer. Vamos parar para agradecer a Deus. Quantas coisas Deus tem feito nesse tempo de pandemia. A gente está acuado, assustado e não sei o que, passa álcool na cabeça, passa no olho, passa na capé e vai tomar banho de álcool. Tem gente que está tomando banho de álcool. Pelo amor de Deus, irmãos. Claro, nós devemos ter todos os cuidados, irmãos, mas histeria é demais. E outra, tomar banho de álcool é complicado. É complicado. Então, irmãos, vamos ter moderação, vamos confiar no Senhor. Para de histeria, para de coisa, irmão, isso leva a desespero. Quantas coisas Deus tem feito. Você já agradeceu pela vida de Luciano? Você já agradeceu pela vida de minha mãe? Já agradeceu pela nossa família que está convivendo aqui, pela vida de Lília, pela vida de Altonei? Irmãos, quantas pessoas a gente fica num desespero. E isso não é bom, irmãos. Não é bom. Não é verdade? Então, procure um médico, vai lá no médico. Se você quer usar um protocolo, procure um médico. Diz assim, olha, eu quero usar um protocolo tal. O médico vai fazer para você. Não precisa você ter a Covid, Você vai, procura um médico, se organiza, faz tudo direitinho, toma os cuidados necessários. E assim é. E assim as coisas são. Então, para de histeria, irmão. Uma pessoa tomar banho de álcool. Olha o nível que está se chegando.
né? Então vamos caminhar. E outra, para vocês não ficarem pesquisando no Google quem é a irmã que está tomando banho de álcool, não é da igreja não. Pronto. Já sei que vai ter gente que já não vai pesquisar. Ô, pastor, eu já estava pensando que era o irmão fulano. Eu estava pensando que era Melo. Eu estava pensando que era Ricardo. Não, não é da igreja. Fique tranquilo que não é da igreja. Mas eu fiquei impressionado. Sabe o que é isso? Medo. Medo está fazendo isso. Entendeu? Então, vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo, né? E que tenhamos uma noite de paz. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer pelos dizimistas e ofertantes. Queremos te agradecer, Senhor, porque estamos na tua presença. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, a tua unção. Fala conosco, Senhor, nesses dias ainda que acontece. Pai, vamos ter a vigília sábado, que o Senhor esteja conosco nessa vigília, falando aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz nessa vigília, saber o que é que tu queres para nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Deus, nós te pedimos nessa hora a tua orientação, a tua graça. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar com os teus filhos. Lembramos agora da vida de Nelito, Pai. Põe os teus anjos naquela UTI. Deus, ele está entubado, mas o Senhor é Deus que vai ali, naquele quarto, Senhor, levantar pessoas, médicos, dar sabedoria, tocar nas enfermidades, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Nós estamos pedindo ao Senhor, sabemos que o Senhor pode fazer isso. Deus, ser conosco nesta hora, leva-nos, ó Pai, assim, que esta palavra possa trazer transformação à nossa vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja agora para todo sempre. Só uma coisa, rapidinho, que eu quero dizer. Sábado teremos vigília, né? Vai ser pelo Zoom, começa meia-noite de sábado, vai até às 5 da manhã de domingo, tá bom? Todos estão convidados, o link vai estar disponibilizado nos grupos da igreja para que você participe. Um abraço, Deus abençoe. Secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Há um lugar entre os querubins na arca, e neste lugar tua presença é manifesta. E para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Há um lugar entre os querubins na arca, e neste lugar tua presença é manifesta. E para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração. Expresso a ti todo o meu amor em adoração.
adoração. Há um lugar entre os querubins da arca, e neste lugar tua presença é manifesta. E para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você, meu Abba Pai, como é bom chamar-te de Pai. Neste lugar secreto, somente eu e você. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher.